Presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que se esperava muita coisa de patrocínio, mas acho que ela deu uma notícia que deixou o palmeirense feliz e os adversários invocados, que é a renovação do Abel, que fica até dezembro de 2025. Acho que é uma estratégia para disputar o Mundial, que o Palmeiras já tem lugar garantido, uma possibilidade de um cartão de visita para o Abel, para todo mundo, para o mercado europeu, para o mercado mundial, né? Apesar de toda a repercussão que ele já conseguiu com esses 9 títulos que ele tem comandando a equipe do Palmeiras. Vamos ouvir, a presidente anunciou a contratação, e a gente viu aqui no programa, nos Donos da Bola de ontem, e agora a gente vai ver o Abel falando sobre a sua renovação de contrato. Olá, família palmeirense, daqui é o Abel Ferreira, estou passando para dar mais uma novidade, que acho que todos nós estávamos à espera, o prolongamento do meu contrato até 2025. Era algo que já tinha vindo a ser discutido entre eu e a nossa presidente. Era algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz de podermos continuar. Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu, sou muito grato também ao futebol brasileiro, porque de facto nos ajuda a melhorar e quando estão reunidas todas as condições, quando estás num lugar onde todo mundo te quer, onde estás onde queres estar, onde a tua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar este tipo de decisões. Também agradecer de forma muito particular aos nossos jogadores, porque isto é fruto do trabalho deles, é um reconhecimento para a minha comissão técnica, mas o clube faz isso muito bem dentro da sua estrutura, dentro do nosso CT, reconhece muito bem os seus profissionais. Não foi só comigo, foi connosco, com os nossos jogadores e fico muito feliz, mais uma vez, por a diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, quer nos momentos de vitória, quer nos momentos de derrota, porque, como eu disse, o clube tem uma visão, o clube tem um presente, o clube tem um futuro, é um clube com uma responsabilidade muito grande e fico muito feliz por pertencer a esta família, a este grupo, e porque hoje estou a falar para vocês, conto com o vosso apoio em todos os momentos, de forma especial nos momentos mais difíceis, porque de uma coisa podem ter a certeza, dentro do CT, quer a diretoria, quer todo o staff, quer a comissão técnica, quer os nossos jogadores, desde que entram naquele portão ali, não fazem outra coisa a não ser treinar e prepararem-se para vos dar alegrias. Termino como comecei, me sinto muito feliz por podermos continuar juntos. Sou um treinador de projeto, estou num clube com um projeto e avante palestra. Bom, uma coisa interessante, lógico que os resultados do Abel solidificaram esse caminho de longevidade no Palmeiras. Será que isso é uma tendência no futebol brasileiro ou é específico por causa do Abel, como a gente viveu com o Tele Santana, quando ficou um bom tempo no São Paulo? Porque isso é muito raro aqui no Brasil, né? Você ter como Vojvoda 3 anos no Fortaleza, é uma situação rara da gente ver, né? Está mudando, né, Fernandinho? Está mudando o perfil, porque se entende hoje que a figura do treinador passa... O treinador hoje é protagonista também. E o Abel é o protagonista do Palmeiras. Então, quando você encontra um treinador com essa capacidade que tem o Abel de gerir o grupo, de tem fazer... que segurar, né? Tem que segurar. E olha que o Palmeiras não está medindo esforços para segurar o Abel, né? Ele já tinha um ótimo contrato, renovou, que merece, né? Merece sem dúvida nenhuma. Renovou por mais um ano, deve ter tido também os reajustes, enfim. Mas foi uma grande vitória da Leila como presidente, que há algum tempo ela vinha tentando negociar com o Abel. O Abel, a princípio, não abria essa negociação para permanência, para estender o contrato. E essa ontem foi uma grande notícia para o torcedor, sem dúvida nenhuma. Mas vocês não acham, de repente, que foi um movimento ali natural porque não apareceu nenhuma proposta? Claro que teve proposta do Qatar, mas não teve aquela condição de competitividade que eu acho que é algo que impulsiona muito a carreira do Abel, é algo que ele sempre gosta, né? Você não acha que, de repente, beleza, renovou até 2025, mas pode ser que quando pintar uma outra proposta vai voltar a história de novo? Pô, será que ele vai continuar? Já vieram várias, né? Já vieram algumas. Mas eu acho que o Abel, ontem e antes de ontem nós já falamos sobre isso, né? Para mim, o que foi determinante é esse Mundial que o Palmeiras vai disputar o ano que vem. Acho que é interessante Você contextualizou bem quando você deixou isso claro. É interessante para o Abel, interessante para o Palmeiras, para os jogadores, enfim. Eu acho que o Palmeiras está se preparando para esse momento, para colocar, para dar um salto, para subir um degrau a mais.
em termos de exposição mundial. Para o Palmeiras é importante, o Abel vê também essa importância de chegar nesse Mundial e aí sim ter um nome forte também no mercado europeu. Para ele é importante. E eu lembro ano passado, eu ia até terminar dizendo isso, que ele realmente não é ingrato. Porque lembra que teve uma entrevista que ele falou, eu não sou ingrato. Ele finaliza assim, né? Ele fala, eu não sou ingrato, porque parecia que ele estava indo embora e alguém tinha chamado, provavelmente a presidente, de ingrato. E ele falou, eu não sou ingrato, e encerrou a entrevista. E agora... ele está dizendo que ele é grato aos jogadores, ele é grato ao Palmeiras, ele não é ingrato mesmo, viu, Fernandinho? Esse cara, ele tem feito um trabalho no Palmeiras que, sem sombra de dúvida, me credencia como o maior treinador da história do Palmeiras, né? Com todo respeito aos que passaram. E a permanência dele, Fernandinho... Ele é o segundo em título, o Brandão em 4 passagens, acho, pelo Palmeiras. O Brandão tem 10 e ele 9. Ele tem 9 em uma só. Então, o que credenciou ele a ficar são vitórias. A gente sabe que futebol brasileiro aqui é resultado, não tem jeito. A permanência de treinador e outra coisa, né? O mercado europeu não vê um Brasil como uma boa escola de treinadores. Então, quem estiver fazendo trabalho aqui pensando como treinador e ir para fora, é muito complicado isso, Fernandinho. Aqui, o mercado europeu vê muito jogador, observa muitos jogadores, né? Se alguém quiser o Abel, a gente viu que a maioria das propostas que chegam para treinadores brasileiros aqui são do mercado árabe, chinês. Dificilmente. Eu falei ontem, a gente vai contar nos dedos os treinadores que saíram daqui para a Europa. O ponto do Veloso eu acho interessante porque passa a ser uma oportunidade dos treinadores brasileiros ter essa visibilidade, né, em relação ao Mundial. E pode ser, né? De repente, o grande caminho... Pode esquecer que ele está no futebol brasileiro, mas ele é português, né? Tem essa, né? Mas eu não sei se hoje, de repente... Bom que já tem essa percepção que ele está no meio, já não é uma figura estranha ao meio, como no começo a vinda dos treinadores estrangeiros estava causando. Acho legal a gente já ter essa percepção de... Já faz parte, isso é legal, é uma evolução de todos nós. Mas vocês acham, de repente, que o Abel Ferreira tem uma credencial, ele vai mostrar isso também em 25, mas de repente para treinar um time de ponto, um time de primeira prateleira, segunda prateleira... Saiu agora há pouco o Mourinho, né, da Roma, né? Não sei, eu acho que é um time que encaixa bem, por exemplo, com o Abel, diante daquilo que ele já mostrou aqui no futebol brasileiro. Então vai ser uma boa oportunidade. Eu também acho que ele quer. Por exemplo, o que a renovação do Abel impacta para o futebol brasileiro? O que impactaria a saída dele do futebol brasileiro? E a gente o Palmeiras ia parar de ter essa hegemonia, ia parar de conseguir bater de frente com outros clubes? A gente não sabe. Né? O que isso ia trazer? Eu acho que seria um impacto principalmente para o Palmeiras, né? Por tudo que o Abel construiu. Sairia da linha de frente? Eu acho difícil um treinador substituir o Abel e ter um rendimento próximo do que o Abel está tendo. É muito difícil. Até porque a filosofia do Palmeiras hoje é botar a garotada da base. E para você fazer com que essa garotada tenha não oscila, não tem como, eles oscilam, e aí o Abel vai conseguindo criar alternativas, como o Rony de centroavante, o Mike de ponta direita, o Vanderlan que já jogou de ponta esquerda, então ele vai encontrando soluções dentro do grupo que talvez um outro treinador não tivesse essa percepção, né? Então, isso diz muito do que o Abel no Palmeiras. E a gente já tem algumas parâmetros aí para ver que quando você fica refém, né, quando o treinador sai e a régua fica lá em cima para você achar alguém, é difícil, Fernandinho. Eu acho que vale para jogador também. O Palmeiras não está deixando os principais irem embora para não correr o risco de gastar e não dar certo, de ter que trazer e não dar certo. E isso ficar mais caro do que vender. Uma qualidade que eu gosto muito do Abel é essa, né? A lealdade. Ele é um cara leal. Não estou falando que os outros não são. A gente está falando exclusivamente do Abel. Ele é muito leal. Quando o Gustavo Gomes chegou a proposta para ele foi um dos caras, né? Ele deu até entrevista falando que não queria que saísse. E quando chega a proposta para ele também não sai. Então mostra lealdade com os jogadores, né? Ele vê a público agora agradecendo. Se tem uma coisa... Isso reforça o vínculo, né? E Veloso, a gente vai ouvir agora mais trechos da entrevista da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que falou em muitas coisas, foi uma entrevista longa, mas eu queria pegar no gancho de uma pergunta inicial, uma resposta inicial do Veloso, que você falou uma coisa, que o treinador no Brasil ganhou uma importância que não tinha antes. Sim. O treinador ganhou importância por causa de capacitação, resultado, ou porque nós não temos mais jogadores que impactam e fazem a diferença? Para mim é isso, porque tecnicamente a gente vê a dificuldade de você ter um jogador que resolva o jogo, né?
Você não tem mais esse jogador. E é por isso que o treinador ganhou. É um problema sério, não. A gente vê a dificuldade que a gente tem de ter um jogador que decide. É difícil. São raros os jogadores aí que têm essa capacidade. Você acha isso bom, a gente ter esse predomínio do treinador em cima do time? Era melhor como a gente talvez tentar uma maneira de resgatar novos jogadores ou dar espaço, formar, mudar a formação para a gente ter espaço para os caras subirem. Sabe o que falta? O jogador que tem mais dificuldade, o que eu quero dizer, o jogador tem mais dificuldade hoje para chegar ao clube. Eu acho que isso está muito fechado. O funil apertou muito. Apertou muito. E o jogador como eu, por exemplo, que saí lá do interior para fazer um teste, treinar no Palmeiras. Eu acho muito difícil isso acontecer hoje. Então, o menino que tem aquela chuteirinha que vai bater na porta do clube, a porta está sempre fechada. E muitas vezes você perde muito talento aí, porque a origem do jogador, do fora de série, do craque, a gente vê que é muito humilde. E se ele não tiver alguém que dê a mão e que leve ele para o clube, como aconteceu com o Hendrick, por exemplo, a porta está sempre fechada. E com isso a gente está perdendo muita qualidade, perdendo muito talento. Eu penso dessa forma, né? Agora, eu queria falar também do protagonismo do treinador. Você vê a diferença hoje. Enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando aqui. O Vojvoda está há 3 anos já no Fortaleza. O Abel há 3 anos no Palmeiras. O Cudê está indo pro segundo. O Renato está um tempo lá também. Está indo pro segundo. Cudê. O Dorival só saiu do São Paulo, já tinha uma proposta de mais 2 anos, porque foi para a seleção. Então hoje, quem tem um treinador que entende, que resolve, segurar o Filipão, e que é o também. cara, se não abre mão, abre mão, porque é uma substituição que é muito complicada, é muito traumática ali. E o legal é que esses treinadores também receberam propostas. Isso que acho que deixa mais interessante, porque tem a possibilidade de sair. Quantas vezes a gente viu o Corinthians tentando contratação do Vojvoda, tentando o próprio Palmeiras em um momento, se o Abel sair, o Vojvoda pode ser um bom nome. E eles conseguiram se manter dentro dos seus clubes. Eu acho que isso é bem... também, o Caixinha também. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Agora, aquela relação que você falou da importância do técnico, no Palmeiras, claro que a gente pode até analisar como uma exceção, porque é um cara que chegou e em pouco tempo ganhou 2 Libertadores. Ele é linha de frente, né? Ele é protagonista no ele campo, é muito nas protagonista. palavras. Só que ao mesmo tempo, a Leila, que é muito esperta, ela foi e tá usando da fórmula que sempre deu certo. Do tipo, a janela de transferência não vai ser tão absurda do Palmeiras, mas a gente vai dar aquilo pro Abel e ele vai saber trabalhar. Além disso tudo, a grande virtude dele, eu acho, é potencializar os jogadores. Sim, não há dúvida, mas ela segura os principais. Com certeza. Paga a banca e não deixa embora. Dentro disso que o Veloso falou, sobre da periferia e atrás de jogador, eu concordo plenamente com ele. E se você prestar atenção hoje, qual é o time que mais fatura com base? É o time que... É o Palmeiras hoje, que faz um trabalho... com o João Paulo excelente nas comunidades, tem trabalho, tem olheiro em todo lugar, vai buscar. Então o trabalho tem que ser esse. O clube tem que estar sempre aberto a receber talentos, sempre foi assim. Mudou muito. Mudou, ficou muito restrito. É uma discussão ampla, longa. Aproveitei só esse gancho por causa que o Veloso falou dessa importância que se materializa na presença do Abel, né? Que de repente está empurrando outros times a entenderem que a longevidade, o planejamento, a capacidade pode trazer resultado. Só um ponto só, desculpa, Souzinha. Mas eu acho que tem que ter a questão da gestão também, né? Porque o Palmeiras hoje é um exemplo de gestão, todo mundo sabe disso. E se não tiver essa gestão boa, questão financeira alinhada, ela até fala em entrevista coletiva, né, ontem, em relação a pagamento em dia, direito de imagem. Se não tiver isso, não adianta ter esse pensamento de longevidade. Mas você vê, o Bragantino é isso, o Fortaleza é isso, o Cuiabá é isso. Pode não ter no resultado esportivo, queira ou não queira, o Flamengo tem isso. Grêmio. Aí você vê o Botafogo na contramão, o Vasco na contramão, o Grêmio na Série B tinha problema de dinheiro, mas o Renato terminou em segundo lugar, fez uma excelente campanha, um time que veio da Série B com diferença financeira, de elenco, o Renato fez um excelente trabalho. O próprio São Paulo devagarzinho se acerta. Então, exemplos existem. O duro é se livrar dos vícios do passado. É isso aí. Essa é uma grande dificuldade. Fala assim, a importância, né, que está tendo o Abel, que está aqui no Brasil ainda, Jorge Jesus, né, aumentou o sarrafo, fez como os treinadores brasileiros também melhorasse nesse aspecto, entendeu? A gente meio que teve muita briga, né? Muito disse-me-disse com os treinadores. Porque a hegemonia do que o Jorge Jesus criou, esse ano dele no Flamengo, ganhou tudo, né, cara? Todo mundo assustado, falou, e aí? E virou até uma parada meio, quem que vai ser melhor que o Jorge Jesus, né? Hoje existe ainda essa comparação, óbvio que foi um ano só,
Mas foi um ano espetacular, foi um ano de um poderio financeiro enorme do Flamengo, pegou os melhores, montou um time. Não, continua. Mas é que já não choca tanto como foi em 19, né, cara? Contrataram todo mundo, fizeram um timão, ganharam tudo e jogando pra caramba. Mas depois só trocaram de treinador, né? Sim, aí eles perderam, aí eles quebraram a perna, porque entrou um atrás do outro, mesmo quem ganhava eles mandavam embora. Aí se perderam. Vamos ver agora como é que fica o negócio com o Tite. Eu acho que o Tite é uma boa tentativa. Sim, eu também acho que dos que estavam aqui é um dos melhores, cara, não tem jeito. Vou aproveitar só para reforçar isso que a gente está falando, os números do Abel, para a gente poder reforçar essa tese da importância e da capacidade dele e desse casamento perfeito com o Palmeiras. Ó, em 255 jogos, 146 vitórias, 62 empates, 47 derrotas. Ele perdeu 20% dos jogos que ele disputou, mais ou menos, né? 65 de aproveitamento, 430. Você vê, o número de aproveitamento é alto, né? Mas não é aquela coisa de 70%, 80% que dá uma hegemonia tão grande. Você vê que é uma equipe eficiente, equilibrada. É por causa do número de jogos, né? Então. Muito grande. Gols marcados, sofridos, ficou 121 jogos sem tomar um gol. Isso é muito complicado. Você que foi goleiro, metade dos jogos que disputou não levou gol. 9 títulos. Bom, esse também é fruto de gestão, que veio lá com o Paulo Nobre, com seus erros, seus acertos, depois consolidou com o Gagliotti e está tendo sequência agora com a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, que deu uma entrevista ontem, coletiva longa, a gente mostrou pelo menos o início dela e alguns pontos, e a gente vai recuperar algumas falas para o palmeirense poder, de repente, aí avaliar o pensamento da presidente do clube e também os rivais, e alguns ficaram bravos com o que ela falou. A gente vai falar primeiro, pegar o primeiro trecho dela, Ricardo. Você escolhe, pode ser ela falando do patrocínio dos rivais, a diferença financeira que muita gente cobra que o Palmeiras tem um patrocínio defasado. Vamos ver o que ela disse. A nossa rivalidade, a nossa briga que eu digo é a briga do bem, tá? É em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha, sabe? Não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. Que isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Errada não tá. É isso, né? Eu ia falar isso aí. O que vale é levantar a taça no final do campeonato, né? Porque essa disputa atinge diretamente ela e as empresas, né? Mas ela tem um contrato que respalda. Eu falei, não vai mudar nada até dezembro desse ano. Depois, é claro que vai ter uma pressão para que ela mude, para que ela esteja também... A camisa do Palmeiras é uma das mais valiosas do Brasil, né? Então você tem que estar com patrocínio. E não tem a maior torcida, né? Com o peso. Mas é uma camisa mais exposta hoje do Brasil. Sim. É a do Palmeiras. É Mundial, é Libertadores, é Brasileiro, Copa do Brasil. Então isso é claro que valoriza a camisa. E aí tem que ter o reconhecimento que vai ter em dezembro, vai mudar. Em dezembro não tenho dúvida que vai mudar. Se criasse um campeonato brasileiro de maior patrocínio, ela estaria preocupada, né? Mas não existe ainda, né? O campeonato brasileiro é ponto corrida, é o time jogando. É engraçado que às vezes se pega alguns aspectos que não tem a ver com a bola rolando, né? Não. Precisa ter uma justificativa, um confronto, né, em cima disso. E ela acaba pegando ali uma situação que é difícil de ser provada. Ninguém vai pegar ali o contrato e mostrar que, de fato, a camisa do Corinthians vale 120 milhões. Então ela se apega nisso, mas ao mesmo tempo eu sei que tem muito torcedor do Palmeiras que fica... querendo... Ela prometeu. Ela prometeu. Falou. Mas ela tá, vamos dizer assim, respaldada, porque não vai sair isso. Ninguém vai mostrar o documento. Mas a gente acredita na boa-fé de quem divulgou isso. Sim. Acredito no valor que foi divulgado pelo presidente. No caso é um Corinthians. Assim como ela fala também, ninguém nunca viu o contrato dela também. Ela fala que é 81, a gente fala que é 81 porque é a presidente falando. Sim, tem que acreditar nas pessoas. É a mesma coisa. As pessoas são responsáveis, tem que acreditar no que estão falando. O torcedor palmeirense tem que entender que o esforço que ela fez para manter jogadores... Não, os caras não entendem. Você está coberto de razão. A gente cansou de falar, o maior reforço do Palmeiras foi manter o time. Vamos lá, você pegar 3 anos aí, o Veloso falou aqui, são 600 e poucos milhões em 3 anos de Abel. Sem o brasileiro. Sem o brasileiro. Chegou a 700. Então, um absurdo, venda de jogadores,
O torcedor tem que olhar para isso. Não existe campeonato hoje de quem paga mais. Acho que o maior campeonato é quem paga. Não é figurinha, isso tem que pagar. Isso aí é figurinha. Hoje paga. Engraçado que ser um bom pagador virou uma virtude hoje. Não, é uma obrigação. Obrigação. De qualquer um de nós na sociedade. Aprendi isso em casa. Olha, aí, pra você ver. É a presidente mais vitoriosa do século do Palmeiras. Ó. 2 paulistas, né? Né? Vai brigar pelo tri. Campeonato Brasileiro. Tá ali 2 títulos brasileiros também. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. E termina o mandato no ano que vem. Vai ter eleição, ela já disse que é candidata. Esse ano? Desculpa, é 24, tem razão, esse ano. Tô tá em 23 ainda, tô no Natal. Mas ela deu um monte de presente pra torcida do Palmeiras, não pode reclamar, não. Não, sem dúvida. Vamos pegar mais um trecho. Ela falou sobre o que, Ricardinho, que vocês separaram aí? Vamos ouvir mais um reforço dela nesse conflito de interesses aí sobre valores de patrocínios. Então, o contrato da Crefisa e da FAM é até 31 de dezembro, tá? E vai continuar até 31 de dezembro neste valor. Durante esse ano, nós vamos fazer concorrência para que empresas idôneas venham apresentar propostas para patrocinar o Palmeiras. Mas o que me interessa é valor fixo, não é valor variável. O Palmeiras não é sócio de patrocinador, tá? O que me interessa é valor fixo. Aí nós vamos saber quanto que vale realmente atualizado a camisa do Palmeiras. Esse valor que a Crefisa paga hoje o valor foi fechado pelo presidente Maurício Gagliotti. Na época, era o maior valor que o Palmeiras encontrou no mercado. O que eu não posso é alguém aparecer aqui, olha, pagam 200 milhões, olha, então tá bom, como tá na imprensa que é 200 milhões, aumenta, que isso? Agora eu pergunto para vocês, e se não fosse a presidente do Palmeiras, a presidente do patrocinador, que não há conflito de interesse entre quando você patrocina e é presidente, não tá? Vamos lá olhar lá o código de ética da CBF, até isso eu fui olhar para ver se realmente tinha conflito de interesse. Não existe. A Crefisa e a FAM só põe dinheiro no Palmeiras. A gente não tira o centavo, sabe? Então, trato que precisa ser cumprido. Bom, não põe dinheiro no clube, não tira dinheiro no clube, mas tira em benefício publicitário, exposição. Tá pagando a exposição. Mas uma coisa é clara, tem um contrato em vigor, ela não está errada, por mais que chie, por mais reclame, o contrato está em vigor. É um contrato que vai até o final do ano, ela vai sustentar isso e quando terminar o contrato, ou um mês antes de terminar, vai abrir uma licitação para ver o que acontece. Errada, mais uma vez, não está. Não, ela tem contrato e quer manter já isso disse, até não vai dezembro. aumentar, vai até Mas existe Você está trabalhando na assessoria dela? Que você matou tudo, velho. Eu não, matou quem trabalha é o Olivério que está na assessoria dela. Mas existe um conflito de interesse. Grande Olivério Júnior. Sabe por quê? Porque hoje o Palmeiras tem um valor defasado. Sem dúvida, 81 milhões não é o que o mercado paga hoje. Mas na época era bom pra caramba. Sim, mas só que foi fechado sem reajuste. O Nicola, que esteve aqui na terça-feira, ele já fez esse cálculo com reajuste. Ela não era a presidente. Também lembra? Era o Gagliotti. O Gagliotti poderia ter feito. Mas se tivesse reajuste, hoje ela estaria pagando 107 milhões, que seria um valor razoável. Quando a inflação. Agora, o que eu estou dizendo do conflito de interesse é o seguinte, como hoje esse valor está defasado, se chega uma empresa para pagar multa, não paga por quê? Porque ela é a presidente do Palmeiras e presidente das empresas, como aconteceu com São Paulo. São Paulo rompeu com a empresa antiga, pagou a multa e renovou por um valor maior. Isso no Palmeiras só não acontece porque a presidente do Palmeiras é presidente das empresas. Ela não vai permitir. Está dizendo que ela não vai permitir. Ela não vai permitir, claro. Porque ela está respaldada juridicamente que o contrato está valendo. Está valendo. E se alguém for romper o contrato, vai negociar com quem? Com ela. E é por isso que não vai acontecer. Não dá para falar que ela está agindo de má fé. Ela está respaldada por um contrato. Mas existe um conflito de mas interesse. ela até trouxe na entrevista... Aquela coisa do advogado do diabo, né? Mas tem jeito. Porque ela até trouxe num momento ali na entrevista, não sei se a gente vai ouvir, mas enfim... Ela acaba dizendo que, poxa, teve um outro contrato no Palmeiras que teve, assim, a cláusula quebrada e tudo mais, aí o Palmeiras teve que pagar uma multa, ou está pagando, enfim, está em negociação para terminar essa multa aí, de 50 milhões. Então, eu
acabo olhando a Leila, de repente, com uma visão muito de gestão mesmo, né? Acho que ela está sendo calma. fria. Ela está sendo fria. O contrato me garante isso. Ela está sendo às vezes tem que ser mais fria. presidente. Às vezes tem que ser mais presidente, fazer uma loucurinha. Não vai acontecer isso. Vai, ela está sendo fria. É porque ela o torcedor mulher do Palmeiras de negócio. imagina que vai acontecer. Ela é uma mulher de negócio, ela está agindo como tal. Você vai condenar? Não. Mas existe a possibilidade de valorização? Existe, mas ela está sentada num contrato. Assinado não é caro, gente. E não dá pra dizer que a gestão dela é uma gestão ruim. Não. 3 títulos no ano passado, e um ano que foi difícil. É que aí você vê o Flamengo crescendo em valores, você vê o Corinthians crescendo em valores, outros clubes, Mas assim, talvez... e dentro de campo. Eu sei, mas campo. você tem toda a razão, é que o torcedor não consegue separar essas Mas coisas. tem que separar, Quer ganhar tudo, até campeonato de Patrocínio. Os caras querem ganhar tudo, velho. Imagina. Tá virando campeonato de patrocínio, tá muito louco, ego, né? cara. Isso aí é ego também. Entra muito questão de ego, né? É, mas a gente mais eu acho que cabe a nós também alertarmos isso. Não é um campeonato de patrocínio, gente. É um campeonato de futebol. Não é figurinha, você não gira a figurinha assim, a figurinha maior. Fala dentro de campo. É aquele negócio, Veloso, o pessoal fica falando, né? E o Palmeiras não tem mundial, fica falando mundial, a gente vai ganhando títulos, não tem problema. É mais ou menos por aí a questão de ego. Aí Mas não tem mesmo, também. entendeu? Acho que não tem. Não tem. Tem, você não tinha nem nascido ainda. Não. Pô, de novo. Não tinha nem futebol, irmão. Vamos falar de outra. Levantei a pauta errada aqui. Isso aí não tem jeito. Não tem. justifica, Veloso. Tem isso também. Não, mas pode falar, a gente vai ganhando, empilhando Pra encerrar, tem mais uma fala dela, Ricardinho? Tem mais alguma fala da Leila aí que vocês separaram? Vamos falando então do reforço do Caio Paulista, que foi tido como um chapéu no São Paulo. Vamos ver a justificativa da presidente. Em relação ao Caio Paulista, não houve problema absolutamente nenhum. O Júlio Casares é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, conheço ele antes dele ser presidente do São Paulo. A questão do Caio é que ele estava no São Paulo, mas ele tinha uma cláusula o São Paulo tinha uma cláusula de opção, de compra do atleta. Não é? Até essa data da cláusula de opção, nós não fizemos contato, sabe? Quando o São Paulo não fez a opção de compra, isso é problema do São Paulo, não é problema do Palmeiras, não é? O jogador ficou livre, sabe? De ser negociado com o Fluminense. Então foi aí que a nossa comissão técnica, né, tinha interesse pelo atleta e foi nos oferecido o jogador, nós tínhamos interesse e foi dessa forma que ocorreu. O São Paulo que bobeou. Deu mole. Usou na bola e acabou sobrando pro moleque, falaram que ele é mercenário, ingrato. Não. A ver falar do Caio Paulista. São Paulo deu mole, Souza. Cara, até onde eu sei, tava tudo acordado, mas de boca. De boca. Mas entendeu? pelo que está dizendo a presidente do Palmeiras, ela foi em cima do contrato. mas existia um prazo para o São Isso, Paulo isso, exercer o dezembro. direito no Isso, contra o dezembro. Fluminense. Mas foi conversado Perdeu tudo. o barco. Não, foi conversado tudo, deixado tudo Conversar acertado. com o jogador e com o clube também? Com o clube também. Só que assim, existe uma cláusula. Ela tá dentro da lei, ela foi lá e usou o benefício da lei. Se o São Paulo deixou de boca, ela chegou lá com dinheiro, porque quem é o dono do São do Paulo, direito? quando não exerceu o direito dele, porque tinha uma dívida do Fluminense com o São Paulo por causa do Hudson, de 200 anos atrás, que não paga, o São Paulo queria, você me deve tanto, eu não vou dar X, eu dou X menos a dívida e tudo certo. Então, mas aí os caras falaram, não, se eu posso receber à vista do Palmeiras o dinheiro, o São Paulo bobeou, porque tinha o jogador na mão, quis botar um negócio no meio que o Fluminense devia ter pago o Hudson há 100 anos atrás. Sim, eu tem falo. Conversa. Essa é a diferença, quando você tem Isso foi um comportamento de mercado, não foi antiético, foi um comportamento de mercado, foi ético. Não, mas quando você dá a palavra, né, Fernandinho? Não, é difícil, eu já não sei se o menino deu a palavra, você está me dizendo que está tudo acertado entre os clubes então, e tal. Mas não estava acertado, né? Não. Mas não acaba sendo igual ao do Ancelotti? Estava negociando. Tava acertado verbalmente. Só que assim, verbalmente, você não tem garantia nenhuma. E a gente está no meio que quem chegar paga. A gente vê agora a questão do Ancelotti, né? Tá tudo acertado, falei o presidente, né, o Edinaldo? Falei com o Ancelotti, mas na boca, cara. Eu ainda acho que, eu concordo com o Souza, combinado não é caro. Mas aí entra a parte jurídica que permite esse tipo de situação. Tem os dois lados, você tem que ver sempre os dois lados, entendeu? Mas eu não acho que o Palmeiras foi desleal. Não, eu também acho que Palmeiras foi lá, tá no mercado, tá sobrando, tem condição?
tá aqui o dinheiro, obrigado, valeu. Você aceita, menino? Quer jogar aqui? Tá. Quanto você quer? 10? Tá aqui 10, acabou. Essa questão Não adianta o São Paulo gritar, falar, ninguém é maior que o São Paulo e tal. São Paulo deu mole, cara. Essa questão aí do chapéu, né? Fica muito pro torcedor, né? O torcedor gosta dessa brincadeira, assim. Mas eu tô com você, eu acho que foi dentro da ética, dentro daquilo que era permitido o Palmeiras fazer. E faz um movimento interessante pra mim. O Palmeiras faz um movimento interessante, o cara que pode jogar como lateral, como um ala também, né? Um esquema que o Abel sempre utilizou, né? No Palmeiras. O que o Mike tá jogando agora, depois de tanto tempo que tava no elenco, mas talvez cornetado pra caramba, cara, absurdo, que botou dois laterais pra jogar. Cara, muito Cornetaram o interessante. Abel demais na época. No começo ele botou 4. Ele botou então, 4. Lateral direito, e o outro lateral direito, lateral esquerdo e o outro lateral esquerdo. Foram que apanhou, que era uma fase que não estava dando certo. Mas, ó, e é uma coisa engraçada, o Palmeiras se reforça, né, não gastando muito, se reforça preservando os seus principais jogadores e vai na contramão de um mercado brasileiro de temporada que está gastando horrores, cara. Dá só uma olhada, vamos ver aqui no telão. Abel Ferreira permanece no Palmeiras até dezembro de 2025. A renovação de contrato do técnico foi anunciada pela presidente Leila Pereira na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, em entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres. Abre aspas. Muitos jornalistas e torcedores me questionam por contratações, e meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação à performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este: acreditar nos profissionais que estão dando certo, fecha aspas. A conversa para ampliação de mais um ano, no entanto, ao menos garante a permanência de Abel para o novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho de 2025. Abel chegou ao Verdão no fim de 2020 e passou por uma renovação de contrato em 2022, mas no ano passado deu indicativos de que poderia deixar o clube após a conquista do brasileiro. Fez questão de enfatizar o sentimento de desgaste pela rotina no futebol brasileiro por mais de uma vez e justamente no período em que havia ainda o interesse do Al Sadd, do Catar. O cenário levantou dúvidas sobre o futuro do treinador, mas que não chegou a levar para a diretoria a proposta da equipe qatari. A data foi acordada com o clube depois do treinador ter permanecido mais uma semana no Brasil ao fim do Brasileirão, para planejar a temporada de 2024. Abel Ferreira ostenta 9 títulos conquistados pelo Palmeiras e está em segundo lugar no ranking de maiores campeões, atrás apenas de Oswaldo Brandão, que tem 10.